Essa semana estreia o filme Deadpool 2 nos cinemas, onde um grupo diverso de super-heróis é convocado para atingir um único objetivo. E hoje vamos tentar ir mais a fundo e traçar paralelos com a realidade, para descobrir se a diversidade é realmente importante ou é apenas uma ideologia sem embasamento. Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse aqui é o Ponto em Comum. E durante o filme Deadpool 2 é formado um grupo chamado de X-Force, onde há uma certa preocupação com a diversidade dos seus integrantes, tanto no que se diz a respeito dos seus poderes e também em relação ao gênero e etnia de cada um. Isso me faz pensar qual seria a necessidade de ter essa diversidade toda. Afinal, ultimamente temos vivido em um momento em que muito se tem falado sobre o assunto de que em certas ocasiões é necessária uma maior diversidade. No meio disso, em 2015, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, montou o primeiro gabinete do país a ser constituído igualmente por homens e mulheres. E por causa dessa escolha, ele foi criticado por priorizar diversidade ao invés de competência. Ou seja, foi acusado de ter escolhido pessoas pelo seu gênero e não pela capacidade de entregar resultados. O que também é um questionamento válido, que deve ser levado em consideração. Mas será que existe alguma vantagem em um grupo de governantes ser diverso? Bom, para responder isso, precisamos saber como é que funciona a empatia humana. E por empatia, eu quero dizer que estou falando sobre a capacidade que indivíduos têm de se pôr no lugar de outros. Sabe qual é aquela sua habilidade de não só compreender racionalmente, mas também de sentir o que outro ser humano está sentindo? Bem louco! E sabendo disso, vamos agora tomar uma dose extra de empatia com eles, os Hugobertos. Como você já deve ter percebido, na prática, existem pessoas mais empáticas do que outras. Porém, todas possuem uma certa variação da empatia exercida dependendo da pessoa alvo dessa habilidade. Em outras palavras, você, eu e todo mundo possuímos menos ou mais empatia dependendo da pessoa de que estamos nos referindo. Valeu, Gobertos! E ainda bem que vocês me ajudaram com isso, pois inclusive tem um estudo bem interessante que abordou exatamente esse aspecto dentro do conflito entre árabes e israelenses que está acontecendo agora no Oriente Médio. Foram utilizados voluntários adolescentes que cresceram no meio desse conflito. Afinal, tanto árabes quanto israelenses estão se inserindo cada vez mais cedo no meio dessa disputa política por conta da exposição a conteúdos sensíveis nas mídias sociais. Foram realizadas duas atividades, e na primeira delas, para cada jovem foram mostradas imagens que representam a dor humana. Porém, em algumas delas, o indivíduo que estava sofrendo era de origem árabe. Já em outras figuras eram israelenses. E essa exposição era feita enquanto o voluntário estava sob análise de magnetoencefalografia, que basicamente é uma maneira de mapear a atividade cerebral de alguém. Na segunda etapa, observou-se o comportamento durante encontros cara a cara com pessoas da etnia pertencente ao outro lado desse conflito. E para ficar ainda mais completo, foi monitorado os níveis de ocitocina, antes e depois de cada uma dessas duas atividades. Os resultados demonstraram que, em média, os adolescentes de cada lado do conflito possuem, assim como todo ser humano, a capacidade de se pôr no lugar de qualquer outra pessoa. Porém, uma reação de menor empatia foi aprendida durante a vida deles. Árabes, em média, sentiam muito menos empatia por israelenses do que por outros árabes. E no caso dos israelenses, o mesmo fenômeno poderia ser observado. Isso é um exemplo claro de como o ser humano em geral tende a ter mais empatia com pessoas que são, ou pelo menos parecem ser mais semelhantes a ele. Essa mesma situação também pode ser vista acontecendo quando, em média, um negro tende a ter mais empatia por um outro negro e um branco por um branco. Isso explica também porque a mídia ocidental, incluindo a do Brasil, em novembro de 2015, preferiu produzir notícias sobre o ataque terrorista em Paris, na França, do que o que ocorreu um dia antes em Beirute, no Líbano. Ambas tragédias são terríveis, mas só uma teve um grande destaque. E é claro que foram os veículos de mídia que criaram essas matérias jornalísticas sobre esses eventos. Mas vale lembrar que a mídia só quer uma coisa: o seu clique.
e nós, consumidores de informação, em média, tivemos muito mais interesse em clicar em notícias sobre Paris. Isso não quer dizer que nós temos mais empatia pela população de Paris do que a de Beirute, mas simplesmente a cidade da Torre Eiffel é um dos destinos mais visitados do mundo, incluindo por nós brasileiros. Ou seja, se você não foi a Paris, muito provavelmente você conhece alguém que um dia foi. Por isso, um ataque terrorista nesse lugar geograficamente distante pode parecer tão próximo de casa, pois alguém próximo de você poderia ter sido morto. Então, mais uma vez, vemos que a dor de pessoas mais semelhantes a você te faz ser mais capaz de naturalmente se pôr no lugar delas. Tá, ok, mas o que será que tudo isso tem a ver com a diversidade? Bom, se você tem um grupo que é mais diverso, provavelmente ele vai ser capaz de ter mais facilidade de empatia com um maior número de pessoas. Afinal, um grupo composto somente por pessoas de um gênero e etnia vai ter facilidade de se pôr no lugar de seres humanos daquele gênero e etnia específica. Mas se o mesmo grupo for composto por pessoas de diferentes etnias e gêneros, então é provável que ele seja capaz de ter empatia com facilidade por mais gente fora dele. Essa talvez possa ter sido a ideia do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ao selecionar um gabinete com o mesmo número de homens e mulheres. Bom, ok, mas pra que ficar com essa preocupação? Será que não era melhor se focar apenas em reunir pessoas mais competentes e pronto? Bom, Miguel, com certeza a competência deve ser a primeira coisa a se pensar. E no caso de um grupo de governantes que vão procurar soluções para melhorar a vida das pessoas de um país, uma dose extra de empatia pode aumentar a competência. Afinal de contas, mulheres no poder tendem a ser melhores em se pôr no lugar de mulheres que sofrem em uma sociedade, e assim poder solucionar os seus problemas mais facilmente. E o mesmo pode ser dito de homens, de negros, brancos, homoafetivos, heteroafetivos, deficientes e por aí vai. Dessa maneira, juntos, é mais fácil entender o que cada porção da população realmente precisa e assim tornar a sociedade um lugar melhor para todos. E só para deixar claro, eu não estou dizendo que Justin fez com certeza as melhores escolhas possíveis para o seu gabinete, e nem que devemos forçar a barra para ter sempre a mesma proporção de homens e mulheres em todos os lugares da sociedade. Apenas quero dizer que, com base em estudos científicos, é possível que nós possamos usar melhor a nosso favor a empatia, um dos maiores superpoderes que a humanidade possui, tanto em filmes quanto no mundo real. E obrigado por assistir. Bom, esse foi mais um episódio do Ponto em Comum, eu espero que tenham gostado e, por favor, minha gente, nesse episódio sejam especialmente educados nos comentários, porque eu acho que esse é um tema delicado e, sei lá, meio polêmico, e eu acho que às vezes as pessoas podem se exaltar um pouco. Então, se você acha que eu falei besteira em algum momento ou discorda simplesmente de alguma coisa que eu falei, então comenta aqui nos comentários, mas com calma, tá? Não sai xingando ninguém, principalmente as outras pessoas aqui nos comentários. E se você concorda, diz aí no que você concorda também. Eu também gostaria de um feedback de vocês para saber o que vocês estão achando sobre esse formato um pouquinho diferente do Ponto em Comum. E também já é o segundo episódio que eu contextualizo com algum filme. Mas não quer dizer também que todo episódio vai ser assim, contextualizado com filmes. Talvez eu faça isso algumas vezes, outras não, mas enfim, vou ver como é que é. Bom, e se você gostou desse episódio, como o rumo do canal tá indo, eu acho que você poderia se tornar um apoiador do canal. São graças a eles, meus apoiadores, que eu consigo continuar esse canal, porque eu acho que sem a ajuda deles ia ficar realmente complicado as coisas pra mim. Às vezes não parece, mas eu, por exemplo, vivo no mundo real e às vezes tem contas pra pagar. E se você curte o canal, eu sugiro você ver no dia 19 uma live incrível que vai ter, não só comigo, mas com um monte de divulgadores científicos, de um evento que vai ocorrer no Butantan, em São Paulo, que vai ser transmitido pelo canal Disperciência. Os links estão aqui na descrição. E muito obrigado por ter ficado até aqui, e agora vamos para a pergunta da semana. O que o Deadpool faria se fosse o primeiro-ministro do Canadá? Quero ver criatividade, hein? E eu acho que eu te vejo na próxima. Tchau!